Olá e seja bem-vindo ao tutorial do Avada. Então, esse tutorial tem o objetivo de te passar o funcionamento completo do tema, para que você que pretende comprá-lo tenha uma ideia geral de como ele funciona, das suas qualidades, ou para você que já tem um tema adquirido, né, tenha aí uma ideia inicial de como utilizá-lo. Bem, primeiramente, o Avada é um tema profissional avançado. Profissional no sentido de que com ele nós podemos criar sites incríveis de alto nível. E avançado porque ele tem recursos muito complexos, recursos que vão além de temas tradicionais. Ele tem um framework próprio, né? Ele tem aí uma variedade muito grande de demos que ajuda a gente a instalar sites pré-fabricados para acelerar o desenvolvimento. Além disso, o Avada ele tem toda uma base própria de código otimizada de um nível muito bom. Então, o Avada hoje, estamos aí chegando ao fim de 2019, é o tema mais popular na Envato. Então, dentro da Envato, né, na ThemeForest, você tem aí o Avada como o tema mais vendido de todos os tempos. Então, acredito que hoje ele está ativo aí em dezenas de milhares de sites em todo o mundo. Então, é um investimento que vale a pena, né, a aquisição da licença do Avada, e vale a pena você ter um conhecimento deste tema. Então, eu vou utilizar essa instalação teste.cursos7.com.br, sendo que cursos7.com.br é o meu site de cursos. Lá você encontra um curso completo sobre o Avada, onde você vai aprender a construir do zero sites profissionais com esse tema. Então, uma vez que você já tenha o Avada instalado na sua máquina, né? Pode ser em localhost ou pode ser aí num domínio online, num subdomínio que você venha a possuir, você pode seguir aí para a opção Avada. Então, dentro dessa opção, que ela é criada após a instalação do tema, você vai ter as principais abas de configuração. Então, primeiramente, nós temos a tela de boas-vindas, que tem aí algumas explicações sobre o tema, tudo em inglês. Repare que a minha instalação está em português do Brasil, mas mesmo assim o Avada e as suas opções no painel de controle estão em inglês, então a tradução ainda não pega essa parte do tema. A primeira aba que você vai ver é a aba de registro. Então, para você poder ativar todas as opções e funcionalidades do tema, você vai precisar estar com uma chave criada na sua conta dentro da empresa que desenvolve o Avada. E lá dentro do site deles, né, você vai criar um token. E aí você vai inserir esse token, que é o único, esse token aqui não tem utilização em outro lugar, apenas no site que ele está ativado. E aí depois de ativar, você vai ter acesso aos recursos avançados, como os plugins que o Avada trabalha. Você vai ter acesso aos demos, né? Entre outras funcionalidades, como atualização, aplicação de patch e assim por diante. Então é fundamental que você tenha o seu tema registrado e ativado para você poder explorar a fundo as opções do Avada. Quando nós adquirimos um tema como o Avada, o primeiro recurso que nós buscamos, né, como facilitador para a criação de sites são os sites pré-fabricados, mais conhecidos como demos. Então, esses demos, eles são muito avançados no caso do Avada e permitem que a gente faça qualquer tipo de site. Então, quando você escolhe um demo próximo daquele conteúdo que você vai desenvolver, por exemplo, um site de casamento, um site para clínicas, um site de construção, ao instalar e importar através do avançado sistema que o Avada oferece, você já tem aí praticamente o site desenvolvido, bastando estar alterando, configurando e inserindo o seu conteúdo, né? Claro que o processo todo é bem mais complicado do que parece. No curso de WordPress Pro do Avada eu abordo todo o processo de criação, que pode levar muitos dias, mas a ideia geral é que com os sites pré-fabricados fique mais simples. Olha, é importante você entender o seguinte: quando você instala o Avada, ele instala para você duas opções, além da própria opção do Avada no seu WordPress. Primeiramente, ele vai instalar para você o Fusion Builder. Então, o Fusion Builder ele é um construtor, como se fosse um verdadeiro editor visual. Nós temos aí o Visual Composer, Page Builder, temos o Elementor, né, e muitos outros. Então, o Avada ele oferece o próprio editor dele visual, o que facilita bastante o processo de construção de sites com o Avada, ok? E além disso, ele adiciona para a gente o Fusion Slider,
que nada mais é do que um sistema de slideshow próprio do Avada e que é muito bom porque você não precisa adquirir licença de terceiros, como por exemplo o Slider Revolution, para poder ter slides profissionais no seu site com o Avada. Para você utilizar o Avada corretamente, você tem que entender o conceito de configuração dele. Então, quando você tem aqui dentro do Avada, né, que é a principal opção do tema, o Theme Options, você tem as opções globais do site. Então, qualquer configuração que você fizer aqui dentro do Theme Options do Avada, ele vai ser global para todas as páginas, posts e portfólios do seu site, ok? Então, tudo que você configura aqui acaba sendo padrão para todos. Porém, tudo que você configura dentro do Fusion Builder, que é o construtor, ele passa a substituir as opções do Theme Options do Avada. E finalmente, dentro de cada página e dentro de cada post, você tem um Fusion Builder opcional lá dentro, que vai poder substituir tanto as opções do Fusion Builder como do Avada Global. Então, resumindo, o Avada Global, ou seja, as opções globais do seu site com o Avada, são definidas aqui em Avada Theme Options. As opções que podem ser sobrescritas desse global estão aqui em Fusion Builder, principalmente Settings. Então, o que você configura aqui dentro, os elementos, etc., eles vão acabar substituindo configurações que você fez aqui no Avada Global, Theme Options. E, finalmente, quando você edita uma página ou post utilizando o Fusion Builder, aí aquela configuração fica específica para aquela página ou post e acaba substituindo as opções do global e também que você põe aqui no Fusion Builder. Ok? Bem, o Avada possui um avançado sistema de configuração e personalização global. Quando você clica em Avada e Theme Options, você vai ver aqui que nós temos diversas opções relacionadas a muitos elementos que podem ser configurados no seu site. Então, nós temos layout, capacidade responsiva, as cores, cabeçalho, menu, logo do site e assim por diante, rodapé. Tudo pode ser personalizado por aqui. Como são muitas opções, você vai ter que explorar elas aos poucos. Mas o mais importante é entender que tudo que você aplica aqui acaba se refletindo em todas as partes do seu site de uma forma ou de outra, ok? Isso porque nós estamos na seção de opções globais do seu tema. Algumas dessas opções são restritas por página, como por exemplo a Page Title Bar, outras o blog, outras o portfólio, mas no geral vão ser para todos os portfólios do seu site, para todos os blogs e posts do seu site e assim por diante. Então tenha sempre essa noção. Para você ter uma ideia, a opção de layout, por exemplo, nós podemos configurar se o site vai ficar na opção Boxed ou Wide. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos com ele na opção Wide, pois ele ocupa toda a largura lateral da sua página, da sua tela. Porém, se a gente quiser fazer a opção Boxed, rapidamente eu seleciono Boxed, salvo as alterações e ao modificar e atualizar o site, você vai ver que ele passa para um layout comprimido nas laterais. Então, com um único clique, eu posso alterar todas as opções de todas as páginas e sites dentro dessa seção do Avada. Tá? Então, essa é uma configuração que tem que ser feita com cuidado, tem que ser feita com muita atenção, porque reflete em tudo. Por exemplo, eu posso definir a largura do site novamente com uma quantidade de pixels, e existem várias opções além do layout, como por exemplo as sidebars que vão compor o nosso layout, se a gente vai querer usar dual sidebars, ou seja, barras laterais duplas, né? E assim por diante. Toda vez que você fizer uma configuração ali, é legal você estar observando, né, como que isso afetou o seu site aí em tempo real. Como esse painel do Avada é muito avançado, né, diferente de outros temas mais simples, onde você acaba apelando para a aparência, personalizar, que dispara para a gente aí o personalizador do WordPress. Então, como é um tema muito avançado, você precisa aprender a usar o painel dele. Então, ele tem diversos recursos que vão ajudar você no dia a dia de construção e configuração de sites. Por exemplo, aqui em cima, a qualquer momento, você pode colocar o que você está procurando, como por exemplo, post. E aí ele vai filtrar para você, pressionei Enter, ele vai filtrar para você as opções que são relativas à questão do post. Como você pode ver, todas as opções que estão aparecendo agora são relacionadas com posts, olha. Breadcrumb, Sidebar, Portfolio Posts, Blog Posts. Então, ele vai mostrar muitas opções, como você pode ver.
Porém, tudo que você vai ler aqui na tela é relacionado à busca que a gente fez aqui em cima. Exatamente por isso, o menu lateral aqui na esquerda acaba ficando apagado. Então, por exemplo, eu posso colocar portfólio para configurar os portfólios. Então, ele já filtrou aqui, olha, e está mostrando para mim só os portfólios, que são os resultados da busca relevantes para a configuração de portfólio. Então, geralmente, quando você está editando aí, por exemplo, eu vou editar a loja, né, o shopping, nesse demo aqui, que é o demo principal do Avada, aí você fica meio perdido. Nossa, eu quero alterar determinada configuração do shopping. Aí você não sabe onde encontrar aqui nessa lateral, você usa a barra de busca. Além disso, o Avada, nessa opção, Theme Options, ele oferece para a gente a possibilidade de a gente resetar uma determinada seção de configuração. Então, esse layout, por exemplo, eu havia definido como Boxed. Eu posso a qualquer momento vir aqui e resetar essa seção e ele vai retornar as configurações originais, que nesse caso em específico era o Wide. O único problema é que quando você reseta, ele volta para a configuração original do tema. Então, nesse caso, como eu havia importado um demo, pode ser que o demo acabe sofrendo alterações, né? Além disso, nós temos a possibilidade de resetar todas as opções globalmente, todas as que estão aqui. Então, essa opção Reset All é útil depois que você fez muitas modificações para conhecer o tema, né? Aí você vem aqui e reseta. Então, essas são as opções globais do Avada dentro do Theme Options. Eu vou dar um exemplo agora das opções do Fusion Builder e como o Fusion Builder é muito poderoso. Então, eu vou adicionar aqui uma nova página e vou dar um nome para essa página de página de teste, por exemplo. Ou melhor, página teste. Quando você criar uma nova página ou post, você vai precisar habilitar o seu editor Fusion Builder. Quando você habilita esse editor, ele vai carregar aqui, no lugar do Gutenberg ou no lugar do editor clássico do WordPress, o editor do Avada, que é o Fusion Builder. Agora, entra em ação aquelas opções que eu falei para você anteriormente. Então, tudo que eu configurei no Avada Theme Options pode ser sobrescrito aqui no editor, naturalmente. Além disso, nós podemos sobrescrever as opções que estão aqui no Avada Theme Options Global no Fusion Builder Settings. Vamos fazer aqui rapidamente um exemplo. Então, veja que nós temos aqui na parte inferior o Fusion Page Options. O Fusion Page Options, ele permite que você defina as opções especificamente para essa página, neste caso, a página teste. Aqui do lado direito também nós temos algumas opções do tema Avada, como por exemplo um número determinado de imagens destacadas bem maior do que as opções que o WordPress naturalmente oferece. Temos ainda os modelos de página que vêm junto com a Avada, 100% Edit, Blank Page, página de contato, né? Side Navigation com navegação lateral. Uma vez que nós definimos então uma configuração aqui dentro, eu vou fazer um exemplo aqui para a gente ver. Por exemplo, eu posso marcar no cabeçalho para que ele não seja exibido, né? No rodapé também eu posso definir os tipos de layout. Nas barras laterais eu posso definir a barra lateral e assim por diante. Uma vez que nós fazemos então essa configuração dentro do Fusion Page Options, todas as opções padrões da página são desabilitadas. Veja que o Fusion Builder são sobrescritas, perdão. Veja que o Fusion Builder ele tem aqui embaixo 3 botões que substituem em partes esse botão padrão do WordPress. Então, a qualquer momento, quando você está aqui embaixo, você pode pré-visualizar a sua página para você não ter que carregar ela, né? Está aqui a página teste. Você pode salvar o rascunho ou pode publicar essa página. Então, por exemplo, se nós formos aqui em Header e no Display Header eu marcar No, eu posso fazer isso e clicar no Preview. Quando eu faço isso, essa opção não fica salva, tá? Ela fica apenas disponível para o Preview. O bacana de você observar isso é que quando eu marquei essa opção aqui do Fusion Page Options, nós não alteramos as opções em todo o site. Veja, por exemplo, eu entrei num post e o cabeçalho aqui, no caso o menu principal, o logo, o cabeçalho continua sendo exibido. Porém, na página de teste, ele não é mais exibido. Então, as opções que estão aqui sobrescrevem as opções que são feitas aqui no Theme Options. Isso é muito importante, é o principal conceito que você tem que entender quando você estiver fazendo as configurações do seu Avada.
Esse construtor do Avada, ele é muito mais poderoso do que parece, tá? Vamos trabalhar um pouco com ele para a gente conhecer rapidamente. Então, primeiro, eu vou adicionar aqui um container. Então, como você pode ver, eu posso definir quantas colunas o meu container vai ter. Eu vou definir aqui um container de 2 colunas. Na coluna da esquerda, eu vou adicionar um elemento, e esse elemento vai ser do tipo texto. Você pode procurar dentro dos diversos elementos, ou você pode digitar aqui em cima na parte superior o elemento que você deseja, como por exemplo text. Nesse caso, eu vou colocar um texto. Dentro de content, eu vou inserir o texto que eu desejo, ou digitar o texto. Feito isso, eu salvo. Então agora aqui do lado esquerdo nós temos o nosso texto, pronto para ser publicado ou para ser pré-visualizado. Uma vez que você faz essa inserção, você pode visualizar em tempo real, porém lembre-se, ela ainda não foi publicada. Você tem que salvar como rascunho para que ela fique disponível se você gostou da pré-visualização, ou finalmente você pode publicar a página a qualquer momento. Então, essa funcionalidade é muito boa no Page Builder aí que nós temos, o construtor de páginas que chama Fusion Builder. Mas o Fusion Builder vai muito além disso e tem diversos elementos, na verdade milhares de combinações que nós podemos fazer aqui para criar páginas impressionantes. Porém, eu não vou abordar isso nesse tutorial. Se você quiser ir a fundo, na curso 7 nós temos o curso de WordPress Pro Avada, que é focado em tudo que o Avada pode fazer, onde a gente constrói um site profissional em tempo real. Como você pode ver, eu acabei criando aqui, duas opções paralelas, com 2 colunas. Mas você pode alterar depois que você cria a qualquer momento, clicando aqui em cima nesse número e definindo um layout padrão com uma coluna, 3/4 de coluna. Então essas opções acabam ficando disponíveis no Avada mesmo após a criação, o que é muito bom para a gente. Além disso, uma coisa que eu gosto muito nesse Fusion Builder é a possibilidade de clonar facilmente qualquer coluna, olha. Então, diferente de outros sistemas onde a gente tem que instalar um plugin, copiar e colar shortcode, outros editores visuais, o Fusion Builder já tem essa possibilidade de estar clonando tudo. Depois que você adiciona um elemento numa determinada posição, você pode arrastar esse elemento na tela também, olha. Então, nós ficamos com 2 elementos de texto aqui. Além de arrastar o elemento para a posição que você quiser, você pode adicionar um elemento. Então, por exemplo, eu vou adicionar um novo elemento do tipo botão. A primeira opção que ele oferece para você é a aba geral, e aqui em geral você pode selecionar um link, uma URL para onde que esse botão vai mandar, como por exemplo, example.com. Depois que você instala o botão, você pode personalizar esse botão. Vou adicionar um novo botão e repare que nesse caso eu vou aqui na seção de design, e na seção de design eu posso definir se ele vai ser flat, 3D ou normal, posso definir se ele vai ser ocupar toda a largura da coluna, se ele vai ser grande, médio, posso definir também se ele vai ter span ou não, o formato dele, se vai ser quadrado, arredondado, posso definir até um ícone para ele, entre diversas outras coisas. São 2 botões totalmente diferentes. Posso editar novamente esse botão e dentro aqui das opções, olha, eu posso definir também a animação, fade. Aqui em design, nós podemos mexer no estilo dele. Nós podemos definir custom e ir trocando as cores do botão, algo muito comum no dia a dia de um designer criador de sites. Ele tem diversas paletas e diversas possibilidades, como por exemplo, quando você passa o mouse em cima, e assim por diante. Tudo é muito autoexplicativo. Só que o que você precisa ter em mente? Que está em inglês. Quando as opções estão em inglês, você tem que usar o Google Tradutor para estar traduzindo. A menos que você tenha aí, claro, um vídeo que te explique, é o meu caso do curso que eu ofereço, ou caso você domine o inglês, você também não vai ter muita dificuldade. Mas de forma geral, com o tradutor do Google, você mata qualquer tipo de opção que você tenha que traduzir, ok? Então nós temos aqui os 2 botões e são totalmente diferentes, olha. É importante notar que o Fusion Builder ele tem uma integração total com o Avada e suas opções. Essa integração ela é feita aqui na parte inferior. Então, por exemplo, quando você vem aqui em Background, que nesse momento nós definimos como wide lá nas opções globais, ele puxa o default, que é o padrão, que veio das opções globais. Mas eu posso definir para essa página o Boxed, por exemplo. Quando eu faço isso, eu sobrescrevo a global, a gente já falou sobre isso.
Agora, é importante notar que, como ele tem uma integração completa com as opções do Avada, a qualquer momento você pode identificar para onde essa opção leva, geralmente para você ver a opção padrão, com os links que aparecem aqui em cada uma das opções, olha. Então, quando eu clico aqui no Wide, ele vai abrir a nova opção para mim dentro das opções do Avada Global, eu chamo de Avada Global para facilitar as opções globais. E aqui eu vou poder definir aquilo que eu quero, sem precisar ficar procurando aqui dentro do Avada, né, as diversas opções que existem. Então, fique muito atento a isso. Quando você tiver em dúvida sobre um determinado elemento de uma página e como alterar ele, basta você utilizar essa opção de integração do seu editor Fusion Builder. O Fusion Builder não foi feito apenas para a construção de páginas, como a maior parte dos editores que nós conhecemos, como por exemplo o Elementor, ele é focado muito em páginas, assim como o Page Builder Visual Composer. Se nós quisermos trabalhar com posts, eu vou adicionar um novo post aqui, também é possível, e ele possui muita qualidade nesse sentido. Eu vou criar um novo post, vou chamar ele de WordPress, Introdução ao WordPress. Então, como você pode ver, eu tenho aqui o editor antigo, não é o Gutenberg ainda habilitado. Mesmo com o editor antigo ou com o Gutenberg, eu posso estar inserindo meu texto e o Fusion Builder já vai oferecer algumas opções para mim, olha. Primeiramente, ele oferece diversas imagens destacadas do próprio tema Avada. Em segundo lugar, na parte inferior, o Fusion Builder oferece a Page Options focada em posts. Então, eu posso definir a largura do post, se eu vou querer desabilitar a imagem destacada, ou eu posso definir aí as dimensões dessa imagem por um vídeo, entre outras diversas opções. Então, o Fusion Builder é muito avançado no sentido de criação de posts. Mas eu posso também adicionar o Fusion Builder para o post e aqui dentro começar a trabalhar como se eu estivesse utilizando mesmo como se eu estivesse criando uma postagem. E aí a gente segue aqui, né? A possibilidade de construir, por exemplo, o texto que eu tinha feito na página. Da mesma forma, olha. Ou eu posso ainda definir elementos específicos de post. Então, por exemplo, nós temos aqui a opção de blog. Então, você pode exibir todos os seus posts nessa página, olha. Você configura aqui o layout do blog, quantos posts por página do blog, e assim por diante. Existem outros elementos relacionados ao blog também, e também a post. Basta você digitar aqui em cima. Então, eu posso exibir os posts recentes, posso exibir um slider de post. E no caso do blog, eu posso estar criando o blog também. Então, são elementos que o Fusion Builder oferece para a gente, exclusivos na construção de posts, né? Além dos posts, o Avada vem com um sistema muito avançado de portfólios. Então, para você adicionar um portfólio, basta você vir aqui na parte esquerda do seu menu do WordPress, Portfólio. E dentro de Portfólio, você adiciona um novo portfólio. Esse portfólio, nós temos que dar um título para ele, né? E como você pode ver, o Fusion Builder também pode ser utilizado aqui. Então, nós podemos construir também um portfólio muito parecido com as páginas, mas ele tem um sistema de configuração todo diferente, inclusive de exibição, que pode ser parecido com os posts, né? Quadradinho, de grid, Mansory, fica uma coisa bem bacana. Com a possibilidade de estar criando itens de portfólio com o Page Builder, você tem muito mais liberdade, porque em alguns temas você fica muito preso, né? O portfólio só aceita imagem, aí fica aquele monte de imagem, ou só texto com imagem por baixo da imagem. Aqui não, aqui você tem toda a liberdade que o Fusion Builder oferece. E além disso, como nos posts, o Fusion Builder tem uma aba especial para portfólio. Então aqui em portfólio, você vai poder configurar a sequência de apresentação do seu portfólio, você vai poder colocar vídeo, né? Você vai poder trabalhar com as URLs dos projetos do portfólio. Então tem toda uma configuração avançadíssima aí que ajuda você a estar criando itens de portfólio muito poderosos. Veja que aqui ele tem a descrição do produto, tem a descrição do projeto, entre outras coisas que só existem no portfólio. É importante lembrar que tudo que eu estou mostrando nesse tutorial, no curso de WordPress Pro, né, dentro da Cursos 7, a gente mostra na prática, né, criando um site. Então aqui é legal para você ter uma boa noção de como que tudo funciona. Mas no dia a dia, muitas dessas opções não serão usadas e outras serão usadas muito mais do que você imagina, né? Vamos ver um pouquinho aqui também a questão dos menus. Então, o Avada ele trabalha muito bem com menus. Ele oferece para você, inclusive, opções avançadas.
Essas opções avançadas você pode acessar a qualquer momento aqui na parte superior de opções de tela. Então você vai ver que ele cria diversas opções adicionais para você, como por exemplo FAQs, portfólio, produto, Fusion Sliders, e tudo isso pode ser exibido nos seus menus. Lembrando que você pode criar a qualquer momento um novo menu, clicando aqui na opção de criar menu, você dá um título para o seu menu, e depois que você cria o seu menu, você começa a adicionar os elementos. Esses elementos, como eu disse, você pode marcar aqui em cima, olha, que o Avada oferece. O bacana do Avada é que ele aumenta consideravelmente as opções que você tem, olha. Então fica uma coisa monstruosa, né? Eu recomendo, claro, que você marque com moderação só o que você vai utilizar. Mas, por exemplo, se eu quiser construir um menu só com itens de portfólio, eu posso. Eu não tenho nenhum item nesse momento, mas se eu tivesse, eu poderia estar fazendo. Posso pegar também os produtos, olha, né? Posso pegar páginas e assim por diante e montar um menu profissional. Depois eu configuro a posição que eu quero mostrar esse menu, olha. Posso mostrar ele na navegação principal, na navegação top, que vem acima do menu principal. Posso também definir um menu específico para celulares, um menu na página 404 e um menu fixo que fica na página, e assim por diante. Criar e editar menus no Avada é muito bom, porque ele pega praticamente todos os itens que você tem aí no seu WordPress, como você pode ver aqui. Até skills ele pega dentro dos portfólios e das pessoas que trabalham aí, que você adiciona nessa seção. Claro, você precisa ir a fundo nisso, né? Como eu disse no curso, eu mostro, mas só de ter essa ideia, essa noção, você já vê aí que o seu projeto vai ficar mais profissional. Bem, o Avada possui ainda uma opção muito avançada em termos de widgets. Para acessar os widgets, você vai em Aparência, Widgets. Essas opções avançadas incluem, primeiramente, a criação de seções dentro dos seus widgets areas. Essas áreas nada mais são do que os locais que os seus widgets vão ser posicionados no tema. Então, é claro, o próprio tema Avada já oferece para você diversas áreas pré-definidas, como, por exemplo, About Us, column 1, column 2, column 3 e assim por diante, FAQ, Sidebar, Widget Area Name. Então, além do blog Sidebar que vem com WordPress, geralmente as áreas de footer, que nós temos aqui 4 colunas, olha o widget 1, 2, 3 e 4, nós podemos criar essas novas seções. Para adicionar uma nova seção, a gente clica aqui em Add New Widget Area, né? Uma nova área de widget, e damos um nome para ela, como por exemplo, Blog Sidebar 2. Então, a Blog Sidebar 2 ela vai substituir provavelmente a Blog Sidebar 1, caso eu queira, e ela acaba aparecendo aqui nas opções. Ah, Marco, mas como que eu vou habilitar essa área que eu criei? Simples, quando você estiver editando a página, ou o post, né, ou o item de portfólio, basta você definir lá dentro dele, através do Fusion Builder, a área de widgets que você quer exibir naquela posição, naquela página, ou item de portfólio ou post. Então, isso te dá muita liberdade. Basta então a gente arrastar a qualquer momento as opções que nós queremos aqui para essa sidebar. E assim, quando ela for carregada numa determinada área do tema, com o Fusion Builder, você vai poder exibir ela com grande facilidade. Então, basicamente, com isso eu mostrei para você as principais opções do Avada e como ele funciona. Porém, como eu disse, o Avada é muito complexo, é um tema muito avançado, e fazer tudo isso funcionar num projeto profissional pode ser muito complexo. Exatamente por isso, na Curso 7, eu criei o curso de WordPress Pro Avada. Dentro do curso de WordPress Pro Avada, eu mostro passo a passo como criar um site profissional com esse tema, o WordPress Pro Avada. Eu chamo de Pro porque é para profissionais que gastam dinheiro com isso, ou seja, você precisa ter a licença, né, do Avada, e também você precisa ter clientes que pagam para você desenvolver sites profissionais. Não pode ser qualquer pessoa para gastar dinheiro com isso, a menos que você seja um entusiasta. Então está aqui o curso de WordPress Pro Avada, e com ele você vai aprender tudo que você precisa do Avada. Além disso, o Avada oferece uma excelente documentação, que caso você tenha facilidade com o inglês, eu acredito que vale a pena você estar dando uma olhada, uma estudada. Então, aqui dentro do item suporte, quando você adquire o Avada, você pode a qualquer momento criar sua conta e ter acesso ao sistema de suporte por tickets, né? No caso, a ThemeForest oferece 6 meses desse suporte. Porém, a documentação ela é muito completa e foi através dela que eu comecei os estudos com o Avada antes de ter criado muitos sites com ele. Então, aqui você tem a documentação que ensina você a instalar, assistir. Tem vídeos que você pode ver, tudo em inglês,
porém vale a pena estar dando uma olhada. Caso você não domine o inglês, aí você vai ter mesmo que ter como recurso o curso de WordPress Pro Avada. Bem, eu gosto muito do Avada, o que eu posso dizer é que é um dos melhores temas já feitos, tá? E o Fusion Builder ele é muito gostoso de estar trabalhando. Graças a Deus eu já atendi muitos clientes, já desenvolvi muitos sites com o Avada e recomendo bastante esse tema. Valeu, até a próxima.